Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Retomando o nosso raciocínio em cima das leis naturais que regem o universo, hoje nós vamos de uma maneira talvez até um pouco diferente, falar sobre a quinta lei, que é conhecida como lei de causa e efeito, e que, de uma certa forma, essa lei acaba se diluindo em todos os processos que nós já falamos e que vamos falar daqui para frente. Mas, mesmo assim, eu acredito que seja importante a gente colocar alguns parâmetros do que vem a ser essa lei da causa e efeito, ou, segundo algumas religiões orientais, também chamam de karma, que é o famoso aqui se faz, aqui se paga? O que você acha? É isso mesmo. Você sabe que eu lembro assim de uma experiência que aconteceu, acho que já relatei isso para você, em Katmandu, O nível de pobreza no Nepal é assim, dói a alma, Porque se aqui tem diferença social, lá a maior predominância é uma pobreza paupérrima, A classe média praticamente não existe, a classe alta é mínima. Então, assim, a maior parte da população vive abaixo do nível de pobreza, E passeando lá, eu perguntei para uma pessoa, para o guia que estava conosco, tendo essa condição social, por que não tem violência? Porque você pode andar em Katmandu meia-noite com máquina fotográfica pendurada no pescoço que não vai te acontecer nada. É assim, você sente um nível de segurança muito grande. Não tem roubo, não tem assalto, E aí o cara me respondeu o seguinte: o pessoal conhece as leis de causa e efeito. Ou seja, o nível de espiritualização dessa população, com algumas das leis do universo são grandes, E o pessoal introjetou isso dentro da sua cultura, a tal ponto que as pessoas não fazem nada ruim, Então, essa foi para mim assim uma experiência muito forte, da crença de uma lei universal que lá já está introjetada a nível de cultura, Mas, enfim, conversando dentro dos parâmetros que nós temos discutido aqui, todas as leis universais, elas estão interconectadas, E, na verdade, foi dado um título a cada uma delas. É como pegar o elefante e você nomear, esse aqui é a pata, esse aqui é o rabo, esse aqui é a tromba, esse aqui é a orelha. Sim. Mas é o todo. É o elefante. O elefante é o universo. As leis universais é um todo, E funcionam todas simultaneamente.
Então, quando a gente fala, olha, a lei da unidade, é a primeira que nós discutimos, né? Estamos conectados, fazemos parte de toda uma massa energética. Depois temos a lei da vibração, tudo vibra, tudo está em movimento, tudo tem frequência, né? Desde o mais sutil até o mais compacto no universo, tudo está em movimento, não é verdade? E depois a lei da ação, se está tudo em movimento, né? Está agindo. E o fato de agir é automático que cria uma reação. Ação e reação. Não tem como fugir disso. É a mesma coisa você fazer uma pressão na parede. Na hora que faz a pressão, existe a reação, a força contrária na mesma intensidade. Isso é física, estudamos, todos nós estudamos, então é intuitivo saber que através de um movimento existe uma reação contrária no mesmo sentido, no sentido oposto. Né? Uma colocação que eu acho que talvez seja até para dar um embasamento aí interessante também. Quando a gente fala lei, causa e efeito, eu acho que seria interessante a gente discutir um pouco o que é causa. Porque eu posso falar assim, bom, mas eu não estava em Katmandu e eu não assaltei ninguém em Katmandu, então disso eu não posso ser condenado. Então, mas a causa é só física? Quer dizer, o que nós entendemos por causas? Porque aí tem os efeitos contrários às causas, as ações. Vamos mudar para a ação. O que é uma ação que gera essa causa? Que ação eu posso ter para gerar essa causa? Então, existe desde as mais sutis, que são nossas memórias, aquilo que nós já discutimos. Você está sentado no sofá da tua casa, sem mover um músculo e fazendo uma meditação de você controlar a tua mente. Então você está absolutamente em estado de contemplação, ok? Então você fala assim, cara, estou inerte. Não, você não está inerte. Você está agindo. Você está atuando com o universo. Por quê? Porque tuas memórias estão vibrando. Então, o mais sutil que eu consigo imaginar seria exatamente isso. Uma memória minha, né, de raiva, por exemplo. Olha, eu briguei com fulano e eu tenho raiva dessa pessoa. Essa memória está em mim. Não está no meu consciente. Eu não estou dando vazão através da minha mente. Mas ela está no meu campo energético. Existe lá uma frequência, né, que quando me conecto com ela, eu trago ao meu consciente a raiva por ela e a imagem dela. Quando não está no meu consciente, ela está vibrando, ela está viva, ela tem uma frequência. Então, estou sentado no meu sofá, estou meditando, controlando minha mente, sentimentos, estou em paz. Mas a minha memória está interagindo com o universo. Isso é o mais sutil que eu posso pensar. O mais denso, eu agredir uma pessoa, por exemplo, né? Ou eu ter um comportamento fui numa loja, vi um treco lá, um chaveirinho que eu gostei e passo a mão nela e levo embora, sem pagar. Uma ação. É uma ação. É uma ação, né? Motivado por quê? Por um gosto, por um impulso. Eu quero, né? E às vezes não é nem problema de pagar, a pessoa leva porque... Tem casos que a gente vê direto. Exatamente, assim, não, é uma graça, está fazendo uma graça, entendeu? E pega e leva embora. Esse ato, né, desestabiliza o sistema energético. Claro que sim. Por quê? Porque você pegou um valor e não pagou por ele. Então ficou uma dívida, ficou um vazio, ficou uma descompensação energética no cosmos. E obviamente vai ter a consequência, você vai pagar isso de uma outra forma. Por quê? Porque ficou um vazio, ficou um vácuo. Isso vai ser preenchido de alguma maneira. Tá? Aí você furou pneu. Furou teu pneu. Você não sabe por quê, mas furou pneu. Riscaram o carro. Essas coisas. Né? Então, assim, a gente está cheio de situações, né, de efeitos, que a gente nem sabe as causas.
mas as causas estão aí. No fundo, a causa acaba sendo até uma invigilância nossa, né? Ah, sem dúvida, inconsciente. Começa no inconsciente pelas nossas memórias. Um sujeito, por exemplo, que a gente tá de moda aí a questão do racismo, né? Um comportamento racista é uma coisa, um pensamento racista é outra. Ser racista no seu íntimo, nas suas memórias, é outra coisa. São frequências diferentes. E os três contribuem para... Os três contribuem. Então, uma coisa é eu ser racista, mas não ter um pensamento racista, nem ter um comportamento. Mas eu tenho uma frequência interna na minha memória de não gostar de gente X. Seja japonês, seja negro, seja o que seja. Tá? Ela já se conecta com o universo através de essa memória. Agora, se eu tenho um pensamento, é uma frequência mais alta. Se eu tenho um comportamento, é mais alta ainda. Né? É a intensidade que muda. Eu acho importante isso de até discutir, porque a gente está colocando o princípio da lei de causa e efeito diferente do senso comum do que é o karma. E karma é lei de causa e efeito, né? Porque a palavra karma, a meu ver, ela vem carregada com um certo preconceito de que seja algo extremamente negativo, né? Ah, é meu karma, o fulano é meu karma, né? É aquilo de novo, são ações, pensamentos e sentimentos que ficam a vida inteira martelando um conceito até que aquilo para a pessoa se torne uma realidade. Pensando da maneira dessa forma, tanto o karma, como se chama, não é algo negativo. Não, até porque tem os dois lados, né? Tem os dois lados, mas é um padrão que ele vai se repetir de forma constante até que você compreenda, a sua consciência compreenda e você consiga transcender aquele momento. Que nós associamos a palavra karma sempre ao lado negativo. Exato. Né? Mas, exemplo, veja o lado positivo. Você vai num shopping, horário de pico. Presta atenção, você acha uma vaga fácil ou difícil? Pois é. Se você chega lá e tem um cara saindo e você fica na boca e estaciona, é por algum motivo. Se você chega lá, fica 3 horas rodando e não acha vaga, é por outro motivo. Sim. Então, nós só associamos o karma negativo, mas existe a reação positiva. Claro. Que é assim, chega num local e dá tudo certo. Chega num local e as portas se abrem. Né? Isso é um karma positivo. Por quê? Porque você gerou, através de teu ser, da tua vibração, do teu comportamento, do teu pensamento, gerou um saldo positivo. Aquilo que nós falamos de a pessoa rica, a pessoa pobre. Sim. A pessoa rica é aquela que serve a vida. Aquela que está sempre contribuindo para que o universo flua de forma adequada. Essa pessoa, as portas se abrem. Quando você tem uma pessoa que está sempre esperando que a vida lhe dê, ela nunca cede nada, não cede um carinho, não cede um elogio, nada. Né? Está sempre carrancuda, de mal com a vida. Né? É aquela famosa nuvem preta em cima da cabeça. Obviamente a vida, ela emana isso para a vida cria isso em volta dela. É aquela história, você já falou que nós temos 2 lobos dentro de nós, né? Exatamente. Basta você alimentar o lobo bom que ele vai vencer. Pois é. E não há com que se preocupar. Pois é. Então veja, a lei de causa e efeito é uma lei que soma várias outras leis, né? Está junto na hora que você analisa esse conjunto. E as pessoas levam a lei de causa e efeito como uma punição. Sim. Mas não é. Não é por isso. É simplesmente aquilo que você está criando. E você pode criar coisas boas. Só que tem que haver uma revisão profunda das tuas memórias, né? Aqueles aspectos negativos. Por exemplo, inveja. Uma pessoa que tem inveja, ela está emanando para o universo, né?
um desejo, porque ela vê outra pessoa ter aquilo e ela não tem, e ela entra num estado raivoso ou de desequilíbrio, né? Ela está emanando isso para o universo. E essa frequência vai criar em torno dela o equivalente. Não é verdade? Então, e você sabe que aí, você estava falando, me ocorreu o seguinte, muitas vezes a gente até consegue fazer uma associação, que é assim, você vê um determinado comportamento de uma pessoa, então você, por ter mais experiência, você olha para aquilo e fala assim, bom, você já sabe onde é que isso vai dar, né? Uhum, claro. Porque ele está tendo uma ação e você já sabe que muito provavelmente ele vai ter aquela reação. Então, para nós isso faz sentido. Mas não faz muito sentido eu ir até o mercado e ser assaltado lá dentro. O que eu fiz para merecer isso? Percebe? É esse frisar o lado negativo, né? Eventualmente eu posso não saber o que me aconteceu. É impressionante, é muito bom essa tua colocação, porque veja, dentro da questão do karma, ou lei de causa e efeito, existe o que se chama karma coletivo. Tá? Então, por exemplo, vivemos numa sociedade com diferenças sociais enormes, né? E essa diferença social leva, obviamente, a que nessa sociedade exista esse tipo de compensação, que seria o assalto, o roubo, né? Na tentativa de compensar esse gap. Tá? Muito bem. Eu vivo dentro dessa sociedade. Eu não preciso ter roubado para ser roubado. Mas se eu estiver em um estado de desequilíbrio, de desarmonia, eu estou na frequência exatamente desse padrão. E automaticamente eu vou ficar exposto ao karma coletivo. Por exemplo, eu vou ao estádio de futebol. Eu estou indo para um ambiente onde ocorrem muitas agressões, onde ocorrem excessos. Obviamente eu estou indo para um local de alta periculosidade, estou exposto. Claro. Se eu abaixar meu padrão vibratório, vou cair nessa rede. Vai. Entendeu? Agora, eu posso ir, se eu estiver muito bem equilibrado, nada vai acontecer. Que é aquilo que os magos falavam, né? Eu posso entrar numa poça de lama e sair limpo. Mas depende. Se você está num padrão de frequência, né, mais alto do que aquele padrão, nada vai acontecer. Mas se você não estiver, e isso que a gente no cotidiano, a gente não se policia, a gente se perde. Muitas vezes estamos desequilibrados, estamos enfadados, estamos descontentes com o que está acontecendo, as notícias nos fazem perder nosso padrão vibratório e sem nos aperceber, né, caímos de frequência e vamos ao mercado numa frequência que você pode ser exposto a uma violência do karma coletivo. Você vê como é importante, Cristo fala, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque é interessante isso. A gente acha que não custa nada falar mal do Brasil, por exemplo. Custa. Né? Assim, nossa, eu fui para a Inglaterra lá e tudo tão bom. Chega aqui, ó, você sabe como é que é o Brasil, né? Você sabe como é que é o Brasil, né? Olha lá, é corrupção, é isso, é aquilo. E nós ficamos alimentando esse processo e somos reféns dele. Exatamente. É engraçado, mas é como se eu fosse um preso numa cela falando que as grades são fortes o tempo inteiro. Olha lá, ó, daqui ninguém escapa, é impossível escapar daqui ninguém escapa, é impossível escapar daqui. E eu acho isso normal, porque eu tô inserido nessa vibração. Exatamente. Eu estou inserido nesse ambiente. Então, aí nesse caso, o efeito vai ser doloroso, porque a causa está sendo nefasta. E é isso que eu disse.
A isso nós chamamos de karma. Nós temos essa visão de karma. E não necessariamente é isso. Os indianos falam, né, que o karma é uma bolha de sabão. Estourou. Exatamente. Basta você ter consciência. É. Você perceber que você está numa cela. Onde eu estou? Pera, onde é que eu estou? Por que eu tenho que ficar criticando esse ou aquele candidato o tempo inteiro? Por que eu tenho que ser radical? Né? Por que eu tenho que ir para o estádio e fazer o que eu faço? Por quê? Porque eu vejo fulano fazendo? Por que eu tenho que agir igual a todo mundo? Veja a diferença entre você estar, por exemplo, numa conversa de assuntos espirituais e numa conversa criticando o sistema político. Tá? A frequência emanada em ambas as conversas são muito diferentes. Com certeza. Né? E quando falamos em frequência, nós estamos falando de densidade. Estamos falando de um do, exatamente. Um si, né? É muito diferente. E isso reverbera no universo. É isso que estamos falando. Porque tudo é energia, tudo é frequência. Né? E a gente não se apercebe. Porque a gente entra na conversa, é aquela questão, né? Olha, eu fiquei resfriado. Ah, não, mas o meu foi muito pior. Claro. Exato. Você percebe como afunda. São conversas que criam um rodamuinho no sentido de contrário ao positivo, né? Se afunda na conversa. Né? Você vê que, e a gente fala disso, eu acho que é interessante. Não é nem só espiritualidade, é qualquer assunto que fuja do egoísmo, do trivial. Perfeito. Né? O elogio. Sim. A questão de uma semana e meia atrás começaram a chegar as imagens do telescópio James Webb. Né? Uhum. Não sei se você chegou a ter a oportunidade de ver alguma daquelas imagens. E ele captura imagens de 13,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, 300 milhões de anos depois do Big Bang, segundo as teorias científicas. Conversei com pessoas que viram as imagens, inclusive. E eu confesso, quando eu vi, você fica extasiado. E aí você vai falar com alguém, você fala, pô, você viu? Ah, eu vi. Então, mas aí... Pô, cara, peraí. Você está vendo uma imagem que nenhum ser humano jamais teve oportunidade de ver, da dimensão que é o nosso espaço. A dimensão é titânica, é uma coisa inimaginável, é uma potestade. E não adianta, não tem o que tira o cara do TikTok. É verdade. Não tem o que tira o cara do TikTok. Ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Claro que tá. Claro que tá. Você está desperdiçando uma oportunidade de estar... Primeiro, você está vivo, é uma oportunidade. Posso ter certeza que tinha muita gente que queria estar no seu lugar. É uma oportunidade que você tem. Você está jogando essa oportunidade fora. Porque você prefere ficar vendo o TikTok. O entretenimento mental, né? Exato. Que hoje está de moda, né? As pessoas não conseguem ficar com elas. A mente tem que estar ocupada. Né? E o TikTok veio para isso. Para fazer um embotamento mental. Tico e teco, né? O tico e teco. O TikTok e tal. Porque realmente assim, é triste você ver horas uma pessoa olhando a telinha, né? Horas. Porque é um entretenimento. Né? Quando assim, nada contra entretenimento. Claro. Né? Só que na sua dimensão adequada. Você trabalha a semana toda, final de semana vai assistir um filme. Sim. Né? Faz parte de uma desintoxicação, né? da tua rotina. Então você ter 1h30 de um filme bom, né? Faz parte da saúde, né? Da profilaxia mental. Né? Agora, veja quantas horas do dia as pessoas passam olhando a telinha, só bobagem. Por quê? Porque virou uma necessidade de manter a mente entretida. É triste, né? E o pior assim, você está assistindo, por exemplo, Alguém bacana. como que chama aquela videocassetado? Sim. Né? Está assistindo um videocassetado. Você está dando risada da desgraça alheia, né?
você está vibrando com aquilo. Opa! Né? Tudo aquilo que você está enxergando no vídeo, não é? Você está sintonizando tua mente com aquilo e vibrando com isso para o universo. Exatamente. Então, voltamos ao causa e efeito, né? Voltamos à lei de causa e efeito. Você está jogando isso para o universo. É como se, sabe o que é interessante isso que você está dizendo? É como se o tempo inteiro Deus estivesse do seu lado perguntando assim, filho, o que você deseja? Pois é. Só que ele só fala a linguagem dos sons e da vibração. Exato. Ele fala assim, o que você deseja? E você responde através da frequência. Eu vou te dar o que você quer. O que você deseja? Você fica o tempo inteiro falando a mesma coisa. Você fica, obviamente, falando com frequências, né? Das tuas memórias, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, dos teus sons e das tuas ações físicas. Né? O cara chutou o cachorro na rua. É uma ação física, né? De agressão. Você, junto com a ação física, você teve um sentimento de raiva, provavelmente com o cachorro, né? E essa frequência você jogou para o universo vai te trazer isso de volta. E aí o erro é acreditar que alguém vai te chutar, não é isso? Não, claro que não. É uma vibração, você está entrando num oceano de vibrações como aquela. Primeiro que você abaixou teu padrão vibratório, já começa por aí, então já você pode ficar à mercê do karma coletivo. A primeira coisa. Sim. Segundo, aquilo que você ao teu redor vai construir. Porque assim, não é que a gente tem uma ação baixa durante o dia. Né? A pergunta é, em que música você toca para o universo? Já falamos sobre isso. Mas é bonito isso, e é verdadeiro. Que música? Porque nós tocamos uma música o tempo inteiro. Sim. Nossa frequência vibracional é uma música para o universo. Exatamente. Então, que música você está tocando? Né? Se é fantasmagórica, você vai ter fantasma na tua vida. Claro. Né? Se é uma frequência de iluminação, você vai ter luz na tua vida. É isso. É isso. Não, sabe, as pessoas... E a gente observa o comportamento. As pessoas estão totalmente desconectadas consigo e com o universo. Né? A egoidade tomou conta a tal ponto de uma desconexão com elas mesmas e com a natureza, com o universo, com as energias. Não tem a menor noção. As pessoas vivem como que se fossem algo isolado do universo. Eu sou um ente absolutamente autônomo, isolado. Não, não é. Você faz parte de uma massa. E aquilo que você vibra ressoa nessa massa e essa massa vibra nessa frequência para você. É tão simples quanto isso. Bom, é isso aí. É isso mesmo.